Vamos falar sério aqui nesse vídeo. Eu vi que vocês gostaram muito do conteúdo que eu gravei para vocês sobre a disciplina. Mas a disciplina ela vai levar você para fazer atividades diárias com rotina e com constância. Mas pode ser que você não alcance os melhores resultados. E é sobre os melhores resultados que eu quero falar com você. Porque a disciplina ela pode te levar para um certo patamar. Só que a disciplina certa, ela tem muito mais potencial. E o que eu tô falando com você é, não adianta só fazer, você precisa fazer certo. Por quê? A pessoa certa no lugar errado, ela não vai dar os frutos dela. Então você imagina que eu peguei uma semente de maçã e joguei numa terra que não é propícia para crescer maçã. É muito possível que a pessoa que está ali cuidando daquela terra fique ali regando com disciplina, mas nada aconteça. Então, às vezes, pode ser que algo não está acontecendo na sua vida simplesmente porque você não identificou qual é o seu lugar. Então imagina, por exemplo, o nadador Michael Phelps com aquela estrutura que ele tem de tronco maior. Você imagina se ele, por exemplo, quiser ser um jockey. O jockey é aquele atleta que precisa ter uma estrutura mais baixa. Então, se o Michael Phelps decide ser agora um jockey, é possível que ele possa se frustrar. Pode ser que todo dia ele vá treinar com muita fidelidade, ele cuide ali do seu cavalo, ele tenha muita disciplina. Porém, ele não tem a estrutura, ele não nasceu com aquela propensão inata para ele dar certo naquele esporte. Mas é muito possível que essas crenças elas também vão mudando conforme ele possa perceber que o lugar onde ele vai dar certo não é como jockey, mas sim como um nadador. É muito importante, primeiro passo, você ter clareza sobre qual é o lugar que faz sentido para você. E isso tem a ver com coisas que você gosta, talentos que você tem desde criança. Claro que você pode desenvolver ainda diversos talentos, e nesse exemplo você poderia pensar: ué, mas o Michael Phelps não poderia tentar se esforçar para ele ser um grande jockey? Ele poderia, mas também pode chegar em um momento em que ele pode se sentir frustrado porque a própria estrutura dele não contribui para aquilo. Ele pode sim continuar insistindo ou então ele pode repensar as suas atitudes e muitas das vezes a pessoa está tão mergulhada ali dentro daquela situação da dificuldade que ela às vezes nem percebe que existe uma piscina para ela nadar, ao invés de permanecer naquele lugar ali onde ela estava. O primeiro passo é você poder fazer um mergulho para dentro de si e poder perceber o que faz sentido para você, quem é você, quais são suas qualidades, quais são seus pontos fortes e quais são os fracos. E esses fracos, eles não servem para te afundar, mas eles servem exatamente para você poder perceber aonde estão também as suas limitações. Porque aqui eu não quero defender mulheres e homens superpoderosos que podem fazer todas as coisas, porque senão, se você parar para pensar, por que haveriam pessoas diferentes no mundo com diferentes talentos? Se eu pudesse fazer tudo, então nem precisaria existir o outro. É muito importante você parar para pensar que sim, existem coisas que são únicas e singulares em você. E são essas que você precisa potencializar. Tem um livro aqui que eu trouxe até para você do Tony Robbins, né, bem conhecido, O Gigante Interior. Então, qual é o gigante interior que você precisa despertar dentro de você? É aquele gigante que não é igual a outra pessoa. Então, você não está aqui em um jogo de comparação em que você precisa olhar para o resultado do outro para tentar entender aquilo que você precisa fazer, mas sim quais são os seus talentos, quais são as suas qualidades, aquilo que faz sentido para você. Porque tudo isso que precisa vir à tona, isso que precisa despertar. Então, primeira coisa é você identificar o gigante que está aí dentro de você. Às vezes, esse gigante está adormecido. Pode ser que esse gigante esteja pensando: eu não sirvo para nada, eu não vou conseguir nada, tá tão difícil para mim. Aliás, eu tô aqui nessa depressão, para que eu tô nesse mundo? Então, você pode ter adormecido esse gigante, mas o meu convite é:
Pare para olhar para esse gigante, ainda que ele esteja adormecido, e pense quais são as qualidades dele. Essa identificação ela é fundamental nesse processo de clareza. Segundo ponto é você então começar a pensar, ok, qual é o hábito que eu preciso ter hoje para começar a mudar esse gigante? Então, esse gigante, por exemplo, que ficou adormecido, qual é o meu primeiro hábito? Nós começamos pelas metas de curto prazo, aquelas que geram menos custo para a gente. O que é mais fácil para você fazer hoje? Eu não estou te pedindo aqui para fazer o mais difícil, começar logo por uma grande meta. Então agora você tem que ser o Michael Phelps. É muito possível que o seu cérebro pense, nossa, essa meta é muito grande, ela é muito impossível de eu atingir, então eu não vou nem fazer nada. Daí pode surgir então a tal da procrastinação, que é aquela coisa de, não, deixa isso para depois, é tão difícil, então realmente não vou nem fazer nada. É possível que isso aconteça se a sua meta for muito grande, mas então crie essa primeira meta. E outra coisa muito importante, que você nunca pode se esquecer quando o tema é a disciplina e os hábitos. Falo aqui, inclusive, de outro livro que é o de Hábitos Atômicos. Também é um livro super conhecido e é um livro que ele nos inspira a uma reflexão também muito interessante. Não adianta só você fazer, você precisa fazer certo. Que é exatamente o que eu te falei sobre a semente plantada na terra certa. Você precisa parar para pensar, ok, eu vou ter um hábito, eu vou despertar esse gigante que está dentro de mim, só que o que adianta também eu começar a fazer uma coisa que não vai dar fruto? Então, por exemplo, se eu quero ser ali um grande nadador, por que agora eu vou começar a estudar para concurso público? Eu vou ter uma rotina, eu vou sim fazer todos os dias a mesma coisa, eu vou ser uma pessoa disciplinada, mas às vezes eu vou estar sendo disciplinada para coisa errada. Aqui no exemplo que eu te dei, no exemplo em que, vamos dizer que eu tenha decidido ser essa grande nadadora, mas eu fui por outro caminho. Eu fui para o caminho de, ok, eu quero ser uma grande nadadora, enquanto isso, eu vou estudar aqui para o meu concurso público. É possível que essa meta aqui, ela nunca aconteça. Por quê? Porque eu estou com a disciplina errada. Eu estou com a disciplina fora do meu propósito. Parece tão óbvio, mas às vezes pode ser a desculpa que você está se dando. Vou pegar aqui mais um exemplo então. Você imaginou ter um negócio próprio. Só que, isso parece tão difícil, então enquanto isso, eu permanecerei sendo um CLT. Eu não vou ser ali um empreendedor, porque isso dá muito trabalho. Então, por enquanto, eu vou treinando por aqui e vou sendo CLT. E muitas das vezes você não vai criar nenhum pequeno hábito de, por exemplo, estudar, ver quais são as legislações para um empreendedor, ver quais são os possíveis negócios, né? Já que aquela zona de conforto, ela muitas vezes ela é recompensadora. Cuidado com a zona de conforto, porque ela é mais fácil, ela é melhor para o nosso cérebro. O nosso cérebro ama repetição, ele ama coisas confortáveis, ele não quer gastar energia à toa. Só que ele também se enche, isso é importante você lembrar. Se a gente olhar também para essa parte dos nossos neurotransmissores, lembre-se de que parece difícil, mas também o primeiro passo que é o mais difícil. Porque quando a gente começa a correr aquele risco de algo que pode dar errado, porque é totalmente novo para mim, mas conforme eu venho e começo a encarar aquele risco, é muito possível que o meu cérebro comece a mandar a tal da dopamina. Ele vem mandando ali aquela dopamina, olha, isso aqui tá ficando bom, hein? Você tá conseguindo fazer isso, aí não tá tão difícil não. Olha que isso tá começando a dar certo. Você é capaz. É o famoso caminha que o caminho muda. Isso é muito interessante. Caminha, porque o caminho muda. Isso também quer dizer que conforme você se coloca, se lança naquele risco, naquilo que te parece tão difícil, conforme você dá esse primeiro passo, que às vezes é um passo de medo, você começa a olhar para o lado e pensar,
Nossa, eu acho que eu consigo, eu acho que eu sou capaz. Então, aquelas crenças da incapacidade, elas começam a cair por terra como se fossem amarras, né? Saindo ali de você. É muito importante você fazer essa reflexão. Eu quero hábitos, eu quero disciplina, mas não adianta eu estar sem clareza de onde eu devo estar. E segundo, não adianta eu fazer a coisa errada. Você pode até estar na terra certa, ali, né, na terra da maçã, sendo semente de maçã, mas às vezes você não começou a dar fruto. Por quê? Porque faltou você se lançar, por exemplo. Nesse meu exemplo aqui. Então, qual é o pequeno passo que você pode dar hoje? Não crie agora uma grande meta, mas qual é o passo de hoje? Tô fazendo isso aqui, mas tô fazendo errado? Tô fazendo para fugir? Às vezes, a gente tá, nesse meu exemplo que eu falei da CLT, às vezes ali, aquele lugarzinho do conforto é o seu lugar da fuga. É o lugar de não enfrentar o seu medo. Mas enfrentar o medo, Natasha, é muito difícil. Eu tenho medo de ser rejeitado. Eu tenho medo de não dar certo. Eu tenho medo de perder dinheiro. Só que eu quero te dizer que nem todo risco envolve dinheiro. É aquele gigante que se levanta e fala: eu vou vencer. Isso aí vai dar certo para mim. Ah, mas não deu até aqui. Tudo bem, não deu até aqui. Só que eu vou despertar esse gigante aí, esse tal desse gigante aí que tá dentro de mim. Que história é essa? Será que tem mesmo isso? E todas as pessoas, sim, elas nascem com esse potencial. Mas eu sei que muitas vezes a cultura que você viveu, o lugar que você viveu, as pessoas com as quais você viveu, elas te falaram outra coisa. Elas falaram outras palavras para você, inclusive porque se a gente parar para pensar culturalmente, é muito valorizado. Vamos parar juntos aqui para pensar, não é uma questão política ou não, mas se você parar para pensar, muitas das pessoas, elas vivem uma rotina bem cansativa, né? Que acorda muito cedo, pega transporte, passa o dia inteiro fora, longe dos filhos, longe da casa, longe da família. Muitas mulheres aí com triplas jornadas, quando chegam do trabalho, elas ainda precisam fazer comida, dar banho nas crianças. Então é tanta rotina até ela ir dormir tão tarde para no dia seguinte ela acordar tão cedo. E às vezes tem que correr para deixar filho em creche, filho com vó, filho com qualquer outro cuidador, às vezes filho sozinho. A cultura do esforço, ela é muito predominante se a gente parar para pensar no nosso contexto brasileiro. A estrutura de diversas famílias é aquela estrutura em que os adultos acordam cedo, saem para trabalhar, pegam transporte, de manhã, às vezes, quando tem filho, ainda tem que deixar o filho com alguém, ou então na creche, ou na escola, enfim, é aquela famosa correria. E durante o dia passa ali se esforçando, quando volta, muitas das pessoas, muitos desses adultos ainda precisam ir para outra rotina de cuidar da casa, cuidar dos filhos e tá tudo pronto para o dia seguinte, onde essa rotina ela vai se repetir. Então, a gente está em uma cultura imersa do esforço, então que é muito valorizado esse esforço e sim ele é válido. No entanto, se você um dia quiser parar para pensar e pensar assim, olha, eu queria dar um basta nessa rotina. Eu queria fazer de outra forma. Será que não tem outra forma? E às vezes essa outra forma, esse seu basta para o esforço, às vezes você vai trabalhar até menos, para você poder trabalhar certo no seu caso, tá? Lembrando que cada caso é um caso. Eu tô dando um exemplo de quem às vezes se cansou dessa rotina e fala: "Eu quero dar um basta nisso". Eu quero outra rotina. E às vezes, vamos dizer que você vai ter um trabalho de uma consultoria. Estou dando um pequeno exemplo aqui. Você foi chamado, então, para trabalhar fazendo uma consultoria para uma pessoa muito rica que vai te dar um valor ali de comissão que é 10 vezes mais do que o seu salário diante dessa rotina toda. E aí você para pensar, você gostaria de trabalhar menos e ganhar mais dessa forma? Ou talvez na sua cabeça você pense, não, um trabalho digno é aquele em que eu passo as minhas 8 horas fora de casa. Então, às vezes, esse esforço, esse hábito que para você se tornou ali comum, pode ser o hábito
que vai estar te colocando abaixo daquilo que você gostaria de viver. Então, será que esse aqui não seria o hábito errado? No seu caso aqui, esse é apenas um pequeno exemplo. É um exemplo de que muitas das vezes a gente tem ali um padrão, mas o padrão de trabalho é esse aqui. Mas por que você não poderia aceitar essa proposta desse projeto de consultoria que você ia ganhar a comissão, ia trabalhar até menos e ia poder chegar em casa ver seus filhos? É muito interessante você parar para pensar: ah, mas é um risco que eu vou correr, vou deixar de ser CLT. Enfim, então são muitas coisas que podem passar na sua cabeça. Mas será que esse salto, essa mudança aí, pode ser a sua virada de chave? A virada de chave do seu momento de vida? Então é importante você parar para pensar que não basta ter um hábito. O hábito precisa ser certo. O hábito precisa ser aquele que vai colocar você em um lugar além. Um lugar que vai desafiar as suas crenças limitantes. Um lugar que vai desafiar a sua forma de pensar. E não tem aqui certo ou errado. A questão é o que é certo para você e o que na verdade esse certo aí às vezes é só uma zona de conforto sua. Então para pensar nisso, repense alguns hábitos que você pode estar. E eu fecho aqui esse vídeo com uma fala de uma atriz do filme Feel the Beat, que eu assisti uma vez, e a professora de dança virou para uma dançarina, era uma jovem, acredito que uma pré-adolescente, e ela virou e falou assim: fulana, não basta fazer o passo precisa ser incrível. Então, não basta a gente fazer, a gente precisa tentar fazer para ser incrível. Aquele passo que a gente está dando, ele não precisa ser um passo assim, ah, vou dar um passo, tal. E que tal se você fizer de todo o seu coração? Que tal você fizer para ele ser incrível para você? O seu melhor naquele momento. Não tô querendo defender aqui um perfeccionismo, só pode ser se for algo assim maravilhoso. Não, mas e se for o seu melhor, o seu incrível? Faça o seu incrível. Então, meu convite aqui é: tenha hábito atômico, aquele hábito que vai gerar de fato uma bomba na sua realidade. E se você gostou desse vídeo, ficou aí energizado também, assim como eu fiquei energizada aqui nesse vídeo, eu te convido a compartilhar com mais pessoas esse conteúdo. Não se esqueça de ativar o sininho, se inscrever aqui no canal e até os próximos vídeos.